Boa tarde, o meu nome é Andrea Brito e vou apresentar o tema compactação de solos no curso geral sobre aproveitamentos hidráulicos. Vamos falar um pouco sobre a compactação, quais os objetivos da mesma, quais os fatores que a afetam, vamos falar sobre a curva de compactação, alguns fatores que a influenciam, como a energia de compactação e a influência do tipo de solo. Analisaremos também o ramo seco versus o ramo úmido. Falaremos um pouco sobre o ensaio de compactação do tipo Proctor. Apresentaremos também alguns slides sobre compactação de solos granulares limpos e passaremos para os equipamentos de construção de barragens. Por fim, apresentaremos o controle da compactação. A compactação é o processo mecânico pelo qual se adensa determinada massa de material através da redução do volume, com consequente diminuição do índice de vazios, por forma a aumentar a capacidade resistente do material. Esse material pode ser solo, enrocamento ou uma mistura de solo e enrocamento, sendo que as técnicas de compactação de solos são significativamente mais antigas que as relativas aos outros materiais. Existem vários processos mecânicos que permitem diminuir o volume. Alguns exemplos são a compactação, a consolidação e a retração. A consolidação difere da compactação pelo facto da diminuição do volume resultado da expulsão de água no solo, ou seja, na consolidação o aumento da capacidade do solo é conseguido com apreciável diminuição do teor em água, ao passo que na compactação esse teor é praticamente constante. Assim, um dado processo será essencialmente de compactação ou de consolidação, conforme a redução de vazios se dá respectivamente por redução da fase gasosa ou líquida do solo. No caso da redução de volume resultado da perda de água do solo por efeito de secagem, o processo denomina-se de retração. No passado, os nossos antepassados usavam rolos de pedras e animais, principalmente de carneiros, para efetuarem as suas obras. Contudo, o uso destas técnicas rudimentares sem qualquer tipo de controle conduziu a numerosos acidentes que obrigaram os técnicos a debruçarem sobre esse assunto e a criarem novas formas de compactar o material e controlar essas mesmas operações. Estes problemas tornaram-se mais visíveis na construção de barragens de terra, uma vez que nessa altura o traçado das estradas aproximava-se mais do terreno natural, o que fazia com que existissem aterros de pequena dimensão. Acresce que as estradas eram construídas em calçada, o que as tornava bastante toleráveis a assentamentos diferenciais, e o tráfego era muito lento e leve. Com relação aos caminhos de ferro, os problemas dos assentamentos do aterro eram resolvidos à custa da colocação de balastro por baixo dos carris, e quando o fator tempo não era importante, deixava-se assentar o aterro sobre o efeito do peso próprio antes de ser aplicado o balastro. Porém, a partir da Segunda Guerra Mundial houve um aumento significativo do tráfego e do peso dos veículos, o que provocou a ruína das estradas existentes. O aumento da velocidade dos veículos também obrigou a que as estradas não pudessem ser tão próximas do terreno, passando a haver grandes alturas de aterro e de escavação. Então, aprimoraram-se as técnicas de compactação e de controle da compactação a partir dessa altura. Agora vamos ver quais os objetivos da compactação de solos. A compactação de um solo consiste na aplicação de energia de modo a reduzir o seu índice de vazios. Também reduz os assentamentos das estruturas geotécnicas sujeitas às cargas de projeto. Aumenta a resistência ao corte dos solos e dificulta a percolação de água através do solo. Também pode prevenir a liquefação de um solo durante uma ação sísmica. Portanto, os fatores que afetam a compactação são o teor em água do solo, o tipo de solo a ser compactado e a quantidade de energia de compactação utilizada. A influência do teor em água na compactação é percebida através da análise desta figura. Conforme se pode constatar, para um determinado valor de energia de compactação por unidade de volume de solo argiloso, o peso volúmico seco é uma função que pode ser representada graficamente através de uma parábola.
O formato desta curva dependerá do tipo de solo, da energia transmitida e também do tipo de compactação adotado. A curva representa uma parábola equilátera e apresenta um máximo correspondente ao teor em água ótimo, valor esse que conduz ao valor máximo do peso volúmico seco do solo, isto é, a um valor máximo da compacidade do solo. O ramo da curva de compactação para a esquerda do ponto ótimo denomina-se por lado seco, ao passo que o lado direito do ótimo se chama lado úmido. O que acontece quando se tenta compactar um solo com elevado teor em água está representado nesta figura. Este fenómeno é conhecido como efeito colchão e consiste na deformação elástica sobre o cilindro devido à compressibilidade do ar armazenado e sua posterior recuperação provocada pela libertação de energia acumulada. Aqui podemos ver a ondulação provocada pela passagem do cilindro. O teor em água do solo é elevado mais para a energia de compactação e podemos ver o que é que acontece quando estamos em laboratório, quando estamos do lado seco ou quando estamos do lado úmido, mas com excesso de água, fica ar aprisionado e portanto não se permite a expulsão deste ar e forma esta ondulação também. Quando o mesmo solo é compactado pelo mesmo método, mas com energia diferentes, o que sucede é que à medida que a energia aumenta, o peso volúmico seco máximo também aumenta e consequentemente diminui o teor em água ótimo. É isso que nós podemos ver aqui nesta figura. O aumento da energia de compactação resulta no aumento do peso volúmico seco máximo para um menor teor em água ótimo. Não existe uma curva de compactação única. A curva de compactação depende da energia aplicada ao solo. Também, a utilização de mais energia de compactação para solos com teor em água muito superior ao ótimo tem pouca influência. Nesta figura podemos ver a influência do tipo de solo. Aqui podemos ver uma argila magra, uma areia argilosa e uma areia siltosa. E podemos concluir através desta figura que cada tipo de solo apresenta a sua própria curva de compactação, relacionando o peso volúmico com o teor em água. Os solos mais grossos apresentam, por norma, um teor em água ótimo mais reduzido, o que permite obter valores mais elevados do peso volúmico seco. Uma vez que a curva de compactação é parabólica, facilmente se percebe que a um mesmo valor de peso volúmico seco poderão corresponder dois teores em água diferentes, um no ramo seco e outro no ramo úmido. Nesta figura representa-se a curva de compactação de uma argila, onde se pode observar esses dois pontos, do lado seco e do lado úmido. E o que é que nós podemos concluir? Quando compactamos os solos do ramo úmido, eles tornam-se mais, portanto, deste lado da curva, os solos tornam-se mais anisotrópicos, mais compressíveis, mais permeáveis segundo a direção horizontal e menos resistentes segundo a mesma direção do que os que possuem o mesmo valor de peso volúmico seco, mas são compactados do ramo seco. Já no ramo seco, os solos exibem maior resistência ao corte, na generalidade dos casos, que o solo compactado no ramo úmido, nas mesmas condições de compactação, uma vez que possui menor teor em água. Tem maior potencial de expansão quando submetido a molhagem, podendo provocar empolamentos nos aterros. Agora um resumo das propriedades dos solos compactados. A aplicação do processo de compactação conduz, na maioria dos materiais, a aumento da densidade, aumento da capacidade de suportar cargas, diminuição da compressibilidade, diminuição da permeabilidade, uma vez que o solo passa para um estado mais denso por diminuição do índice de vazios e consequente aumento do peso volúmico seco, o que dificulta a passagem de água. Passamos agora a explicar um pouco sobre o ensaio de compactação do tipo Proctor. Tem como objetivo determinar a relação entre o teor em água e o peso volúmico seco dos solos, aquela curva de compactação que vimos anteriormente, e consiste em colocar uma amostra de solo com diferentes quantidades de água e um número determinado de camadas no interior de um molde cilíndrico de aço
e transmitir a energia de compactação a cada camada através de um determinado número de pancadas dadas com auxílio de um pilão com determinado peso e caindo de uma altura específica. O ensaio de compactação do tipo Proctor é um ensaio laboratorial que permite determinar qual a quantidade de água que deve ser adicionada em obra de forma a obter um nível de compactação. Em geral, pretende-se que esta quantidade de água seja de tal maneira que se consiga obter o valor de peso volúmico seco próximo do valor máximo. Para atingir este objetivo, o nível de energia aplicada no ensaio de compactação laboratorial deve ser compatível com o nível de energia aplicada em obra. Em 1933, o Proctor descreveu um ensaio laboratorial de compactação atualmente designado de ensaio Proctor normal, que é a compactação leve. O quadro seguinte indica os tipos de compactação hoje em dia realizados, cuja quantidade de energia oscila entre metade e 4 vezes o ensaio original concebido por Proctor. Aqui podemos ver os tipos de compactação que existem, a descrição do molde, o peso do pilão, a altura de queda e o número de camadas e também o número de pancadas por camada para cada tipo de compactação. Portanto, existem 4 tipos de compactação: compactação leve em molde pequeno, compactação pesada em molde pequeno, compactação leve em molde grande e pesada em molde grande. Aqui podemos ver o molde pequeno, o molde grande e assinalado na figura está o molde gigante que é utilizado para misturas de solo e enrocamento. Com o aumento das cargas transmitidas aos pavimentos, desenvolveram-se novos equipamentos de compactação. Estes equipamentos evoluíram no sentido de transmitir maior quantidade de energia e atingir maiores níveis de compactação. Assim surge a necessidade de realizar em laboratório uma evolução semelhante, recorrente a um pilão com maior massa e com maior altura de queda, designando-se assim o ensaio de Proctor modificado. O tamanho do molde é função da granulometria do material a ensaiar. Assim, o molde pequeno apenas poderá ser utilizado quando a percentagem retida no peneiro número 4 não é superior a 20%. O molde grande aplica-se a todos os casos, salvo se a percentagem retida no peneiro de 3/4 for superior a 20%. Neste caso, a especificação é 197, que considera que o ensaio de compactação não tem significado. Passando a explicar a técnica da compactação leve em molde pequeno, de acordo com a norma portuguesa é 197. Começa-se por secar a amostra ao ar, espalhando-a em camada pouco espessa sobre um tabuleiro. Desfazem-se os torrões com cuidado para não reduzir o tamanho natural das partículas e esquartela-se a amostra até obter a quantidade de solo necessária para um ensaio. Passa-se o material através do peneiro número 4 e rejeita-se a fração retida. Se esta for superior a 20%, o ensaio não tem significado e temos que passar para o molde grande. Do material obtido, retiram-se pelo menos 6 frações, no mínimo 2 kg cada. Mistura-se bem cada uma das frações de solo com a quantidade de água considerada suficiente para que os provetos fiquem com teores em água diferente de cerca de 2% entre si, 4 abaixo do teor em água ótimo e 2 acima. Na compactação dos diferentes provetos com teores em água crescentes, o estacionamento ou a diminuição da massa do provento é indicação de que se ter ultrapassado o teor em água ótimo. Temos aqui uma nota muito importante: em solos argilosos pode ser difícil misturar bem a água com o solo. Assim, recomenda-se deixar a mistura de solo e água durante pelo menos 12 horas em recipiente fechado para não perder a umidade. Depois, aperta-se a base ao molde com a alonga fixada, dispõe-se o solo em cordão e divide-se em 3 partes iguais. Deita-se no molde uma das partes em que dividiu o cordão de solo, com o molde assente sobre uma base rígida, e compacta-se o solo com 25 pancadas de pilão leve, distribuídas uniformemente sobre a superfície. Deita-se no molde outra parte do cordão de solo para a camada seguinte e compacta-se de forma idêntica. Repete-se a operação para a formação da última camada, e a superfície desta deve ter o bordo do molde dentro da longa cerca de 1 cm. Retira-se a longa e rasa-se cuidadosamente o molde, preenchendo-se qualquer concavidade eventualmente formada. Retira-se o molde da base, escova-se e pesa-se novamente o molde contendo o proveto. Extrai-se o proveto do molde, retira-se 2 porções de solo do interior do proveto a cerca de 2 cm de cada topo,
para determinação por média do teor em água de acordo com a norma NP 84. Relativamente à compactação pesada em molde pequeno, faz-se o mesmo procedimento, mas com as seguintes diferenças. Compactação em 5 camadas em vez de 3, e o cordão de solo é dividido em 5 partes. Logo, a espessura da camada após compactação deve ser de cerca de 2,5 cm. E emprega-se o pilão de compactação pesada em vez de leve. Na compactação leve em molde grande, seca-se a amostra ao ar, espalhando-se em camada pouco espessa sobre um tabuleiro, desfazem-se os torrões com cuidado para não reduzir o tamanho natural das partículas, rejeita-se todo o material retido no peneiro de 50,8 mm, esquartela-se a amostra até obter a quantidade de solo necessária para um ensaio. Utilizando o peneiro de 19 mm, divide-se o material em duas frações que se pesam. Se a fração retida for maior que 20%, o ensaio não tem significado. Caso contrário, substitui-se esta fração por igual massa de material passado no peneiro de 19 mm e retido de 4,76 mm e junta-se à fração passada no peneiro de 19 mm. Homogeneiza-se a mistura e separa-se em 6 frações com pelo menos 4,5 kg. Temos um igual procedimento da compactação leve em molde pequeno. Aqui a diferença é que compactamos o solo com 55 pancadas de pilão leve, distribuídas uniformemente sobre a superfície, e o procedimento é idêntico ao referido para a compactação leve em molde pequeno. Depois retira-se a longa e rasa-se cuidadosamente o molde, preenchendo qualquer concavidade eventualmente formada. Retira-se o molde da base, escova-se e pesa-se novamente o molde contendo o provete. Daí tiramos 2 porções de solo do interior para determinação do teor em água, de acordo com a norma NP 84. Passando para a compactação pesada em molde grande. É o mesmo procedimento, mas com as seguintes diferenças. Compactação em 5 camadas em vez de em 3, o cordão de solo dividido em 5 partes e emprega-se o pilão de compactação pesada em vez de leve. Na apresentação de resultados, temos aqui uma tabela que é típica de preenchimento do ensaio de compactação. Nesta zona tem os dados para determinarmos o teor em água de cada amostra e com o teor em água, e tendo esta expressão aqui representada, determinamos o peso volúmico seco do material para cada uma das amostras. Depois representamos a parábola num gráfico onde representamos o teor em água versus o peso volúmico seco do solo. Depois determinamos qual é o teor em água ótimo, que é o máximo, que ocorre ao máximo da curva, e o peso volúmico seco máximo do material. Hoje em dia existe a norma europeia 13.286. Aqui aparecem os aparelhos e utensílios utilizados por esta norma. Esta norma possui 3 moldes de ensaio Proctor, o A, B e o C. O A é equivalente ao molde pequeno, o B é equivalente ao molde grande e o C é equivalente ao molde das misturas de solo em enrocamento, o molde gigante. Aqui temos também 3 pilões que existem para transmitir diversas energias ao material. No anexo A da norma apresentam-se detalhes de outros pilões que podem estar em uso, tal como nos moldes também existem diferentes pilões que podem estar em uso, e o que faz com que os pilões que são usados na norma 197 ainda estejam em uso atualmente, porque se encontram neste anexo, os seus dados encontram-se ainda neste anexo A.
A comparação da amostra deverá ser efetuada no molde cilindro, as dimensões da qual são função da dimensão das partículas da amostra. Assim, a quantidade da amostra requerida e o tamanho do molde devem ser selecionados de acordo com esta tabela. Aqui temos a percentagem de material passado nos peneiros, a cláusula de preparação, a massa da amostra e o proctor e o molde proctor que nós devemos utilizar para cada uma das situações. Nesta tabela vimos o sumário dos ensaios Proctor e do ensaio Proctor modificado que podemos utilizar com esta norma. Temos o ensaio Proctor, temos os dados para os 3 moldes e temos o ensaio Proctor modificado também para os 3 moldes. Em termos de resultados de compactação, são idênticos ao da norma ES 197. Aqui determinamos a massa, o objetivo é determinar a massa volúmica seca da mistura compactada, que é função do teor em água e da massa volúmica úmida da mistura compactada. Traçamos o gráfico com as massas volúmicas secas obtidas a partir de uma série de determinações como ordenadas versus o teor em água correspondente como abscissa. Desenhamos uma curva que melhor se ajusta aos pontos pilotados e identificamos a posição do máximo desta curva. Depois lemos os valores da massa volúmica seca e o teor em água correspondentes a esse ponto máximo. Nota, o máximo pode estar entre 2 pontos observados, mas ao desenhar a curva deve-se tomar atenção para não exagerar o seu pico. No mesmo gráfico, devemos traçar a curva correspondente a 0% de vazios de ar, calculada a partir desta equação que está representada nesta figura, neste slide. Aqui podemos ver esta curva correspondente a 0% de vazios de ar. Passando agora aos métodos de controle de compactação, existem diversos métodos. Na metodologia tradicional, utilizamos para a determinação do peso volúmico a garrafa de areia ou o gama densímetro. Para a determinação do teor em água, utilizamos o método do SPIDY, o gama densímetro ou o micro-ondas. Existem, porém, novos métodos de controle que são baseados na deformabilidade das camadas e que nos permitem determinar módulos de deformabilidade das camadas. E aqui temos alguns exemplos deles. Temos o Soil Stiffness Gauge, o Portance Metre, defletómetro de impacto, a Dynaplaque ou o Clegg Impact Soil Tester. Tradicionalmente, em barragens, nós costumamos utilizar a metodologia tradicional, uma vez que nos permite determinar a curva característica, curva de compactação, e que se baseia na determinação do peso volúmico com o teor em água. Passamos à compactação de solos granulares limpos. Os solos granulares limpos, estamos a falar de areias e cascalhos sem finos. Estes materiais têm menor sensibilidade ao teor em água, por isso são mais permeáveis e devido à sua própria constituição. A relação superfície-volume específica é muito menor que nas argilas. O seu comportamento é regido por efeitos de volume. A diferença, aqui podemos ver a curva de compactação típica de um solo granular. Conforme nós podemos ver, não apresenta um pico pronunciado e bem definido como nos solos argilosos. Também o peso volúmico seco máximo ocorre quando o solo está completamente seco ou muito próximo da saturação. Por isso não faz sentido o recurso a curvas de compactação para se avaliar a eficiência da compactação. Assim, para avaliar a eficiência da compactação de solos granulares limpos, geralmente utiliza-se a compacidade relativa, que aqui está a fórmula com que nós podemos determiná-la. Quanto maior a compacidade relativa, menor a compressibilidade do solo. A determinação dos índices de vazio máximo e mínimo é feita através da norma ASTM D 4253. Na compactação de solos granulares limpos, é desnecessário exigir a compactação de areias a elevadas compacidades relativas. Deve requerer a revibração prolongada e com rega para promover o rearranjo das partículas para posições mais estáveis.
Geralmente são compactados com cilindros vibradores de rastro liso e as espessuras de camadas não são superiores a 40 cm. Passando agora a analisar alguns dos equipamentos de construção de barragens. Aqui temos os tipos de equipamentos de terraplanagens, começando pelos equipamentos de escavação e transporte. Temos a escavadora, o caminhão, o trator, o escarificador, a scraper, o bulldozer, a dumper e a motoniveladora. Como equipamentos de rega, temos o caminhão-tanque com barra espalhadora. Temos equipamentos de misturas, como as grades de disco e a máquina do tipo Pulvimixer. Equipamentos de compactação, temos aqui o cilindro de rastro liso, o cilindro de pneus, o cilindro de pés de carneiro e a placa vibratória. Neste quadro podemos ver quais é que são os equipamentos que devemos utilizar para cada tipo de solo. Os cilindros de rastro liso devemos usar para areias cascalhentas bem graduadas ou enrocamento esmagado, cilindros de pneus para solos de granometria grosseira com alguns finos, os cilindros estáticos de pés de carneiro para solos finos, os cilindros vibradores de pés de carneiro como os estáticos, mas também misturas de areia e cascalho, e as placas vibrantes para solos grosseiros com 4 a 8% de finos. Falando um pouco agora sobre o controle da compactação. Em geral, o controle da compactação é efetuado comparando os resultados obtidos no campo com os determinados em ensaios de referência realizados em laboratórios. Controlam-se determinados parâmetros de solo após compactação, como sejam o desvio do teor em água em campo em relação ao teor em água de referência definido em laboratório, e o grau de compactação ou compactação relativa em relação a uma determinada energia de compactação. Também se controlam a compacidade relativa e a percentagem de vazios de ar. Relativamente aos requisitos de compactação, durante a construção de aterros, usualmente estabelece-se à partida requisitos de modo a garantir que o peso volúmico seco e o teor em água se encontram dentro de limites pré-definidos. Nestas figuras podemos ver os sítios onde devemos de aceitar ou rejeitar as camadas compactadas. Como exemplo, para solos argilosos em aterros de barragens, a compactação relativa deverá ser superior a 98%, por exemplo, e o teor em água vai depender da zona da barragem e do tipo de material. Por norma, no paramento de montante, devemos de compactar do lado úmido. O paramento jusante devemos de compactar do lado seco. Agora falando um pouco sobre o ensaio de garrafa de areia. Este ensaio permite determinar o peso volúmico in situ de um solo no seu estado natural ou após ser compactado através da substituição do volume de solo retirado de um furo por um igual volume de areia de variedade conhecida. Aqui podemos ver algumas imagens da execução deste tipo de ensaios. No controle da compactação de solos, podemos utilizar o método TILF, que é um método de controle das características de compactação através do qual é possível determinar o grau de compactação e o desvio do teor em água em relação ao ótimo, sem necessidade de conhecer os correspondentes valores do peso volúmico seco e do teor em água do aterro, bem como a curva de referência. Este método permite, com um determinado grau de aproximação, fundamentar a decisão de aceitação ou rejeição de camadas num prazo suficientemente curto, sem causar perturbações ou interrupções significativas nos trabalhos de construção. Outro método também usado é o método das famílias de curvas. Este método pressupõe a realização prévia de vários ensaios de compactação e a definição de curvas de calibração sobre os materiais das manchas de empréstimo que vão ser colocadas no aterro. Por forma a aperfeiçoar-se a forma de aplicação deste método, em face da caracterização geotécnica que vai sendo disponibilizada ao longo do tempo, o período de construção dos aterros deve-se proceder à atualização constante do zonamento das manchas de empréstimo. Com base neste zonamento, é possível estabelecer curvas de compactação padrão para os diversos materiais em função da zona de empréstimo de onde foram retiradas.
Passando agora a fazer uma pequena revisão da matéria apresentada. A compactação é o processo mecânico pelo qual se adensa determinada massa de material através da redução de volume, com consequente diminuição do índice gaseoso, por forma a aumentar a capacidade resistente do material. Alguns fatores que afetam a compactação são o teor em água, o tipo de solo e a energia de compactação. As propriedades dos solos compactados. Geralmente os solos compactados sofrem de aumento da densidade, também aumentam a capacidade de suportar cargas, diminuem a compressibilidade e diminuem a permeabilidade. No ensaio de compactação tipo Proctor, é um ensaio laboratorial que permite determinar qual a quantidade de água que deve ser adicionada em obra de forma a obter um nível de compactação. Em geral, pretende-se que esta quantidade de água seja de tal maneira que se consiga obter o valor do peso volúmico seco próximo do valor máximo. Na compactação de solos granulares limpos, a curva de compactação não apresenta um pico pronunciado e bem definido como nos solos argilosos. O peso volúmico seco máximo encontra-se quando o solo está completamente seco ou muito próximo da saturação. Não faz assim sentido o recurso a curvas de compactação para a avaliação da sua eficiência de compactação. Tivemos a ver alguns equipamentos de compactação e ver quais os solos, para cada tipo de solos, qual o equipamento mais usual e o que deve ser usado. Vimos também os requisitos da compactação relativamente a quando é que devemos de aceitar ou rejeitar uma camada em termos de peso volúmico seco e de teor em água. Aqui podemos ver a bibliografia consultada para esta apresentação. Muito obrigado pela atenção.